E aí, galera, como que vocês estão? Hoje, aqui no canal Decifrando Exatas, vamos pegar algumas questões relacionadas à velocidade média, né? No vídeo anterior, pegamos a teoria da parte de velocidade média. Hoje, vamos pegar a parte de exercícios. Então, você que não assistiu a aula teórica, volta lá, assiste a aula teórica e vem para cá, tá? Então, hoje vamos só resolver questões e mostrar como que se resolve e qual vai ser a visão para fazer as questões, tá? Vamos pegar essas 5 questões iniciais até então. Beleza, então vamos lá para o vídeo. Uma carreta faz uma viagem de Salvador, Bahia a Recife, né? Percorrendo 840 quilômetros em 2 etapas. Na primeira etapa, de 440 km, a velocidade média da carreta foi de 55 km por hora. E na segunda etapa, a carreta demorou 5 horas. Nessas condições, podemos afirmar que a velocidade média da carreta em toda a viagem foi de aproximadamente. Então, vamos fazer o seguinte. Temos a seguinte ideia. Que eu parto com uma carreta, ou que uma carreta partiu, né? Do ponto que a viagem vai de Salvador até Recife. E que essa carreta, ela percorreu de Salvador até Recife em 2 etapas. Em 2 etapas. Vamos falar que ela foi daqui até aqui e dali até aqui. E ela fez em 2 etapas, né? Beleza, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B e vou chamar aqui de C. Samir, quais seriam as etapas? A primeira etapa seria de A até B, a segunda etapa seria de B até C. Beleza, tranquilo. E o que ele falou? Ele falou que ele percorreu uma distância de 840 quilômetros. Então, vou chamar isso de distância total, né? Que foi a distância que ele percorreu para ir de Salvador até Recife. Então, a distância total é igual a 840 quilômetros. Beleza. Ele falou o seguinte, na primeira etapa, ele percorreu 440 quilômetros. Então, aqui ele percorreu uma distância de 440 quilômetros. Beleza. E a velocidade média da carreta foi de 55 quilômetros por hora, né? Essa foi a velocidade dele de A até B. Então, vou falar aqui que a velocidade de A até B foi de 55 km por hora. Beleza. Já na segunda etapa, a carreta demorou 5 horas. Então, o tempo que ele sai de B indo até C foi de 5 horas. Foi de 5 horas. Beleza. Aí ele quer saber a velocidade média da carreta, né, de Salvador até Recife. Beleza. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é o seguinte. Se o total vale 840 e eu já tenho 440, então ali só pode ser 400, né, quilômetros. Até porque se eu somar os dois, de A até C, tem que dar 840 quilômetros, que é a distância total que ele percorreu. Tranquilo. Sabemos que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Como assim variação do espaço? Espaço final menos inicial. Como assim variação do tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Beleza. Nós sabemos que vamos olhar o ponto da velocidade de A até B, que é o primeiro trajeto, que ele dividiu em 2. Beleza. Vamos falar o seguinte. Que a velocidade de A até B é igual à distância que ele percorre
de A até B dividido pelo tempo que ele gasta, que é o tempo de A até B. Que ele sai de A e passa pelo ponto B. Porém, o que acontece? Eu tenho algumas informações muito importantes. Eu tenho a velocidade que ele sai de A e vai a B, e eu sei a distância que ele percorre. Logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir e achar o tempo que foi gasto. Por quê? Se eu quero achar a velocidade média total que ele percorre de Salvador até Recife, o que eu vou fazer? Eu vou somar o tempo, né, e fazer com a distância total. Então, necessariamente, eu tenho que achar o tempo que ele percorreu de A até B e de B até C, coisa que eu já tenho, né? Tranquilo. O que a gente vai fazer, então? Vamos lá ver a velocidade de A até B, 55, igual a distância que ele percorreu, né? Que eu já vou botar 440. Isso dividido para delta, vou botar só tempo de AB. Então, o tempo de AB vai ser o seguinte, vai ser 440 dividido para 5. Esse tempo, fazendo as contas, dá 8 horas. Esse foi o tempo que ele percorreu de A até B, numa distância de 440, e ele percorreu em 8 horas e alguns quebrados, né? Não, 8 horas mesmo, porque eu botei 55 aqui, é 55. Botei 5, não sei porquê. Beleza, então foi o tempo de A até B, ele gastou 8 horas, tranquilo. Agora, eu preciso achar o quê? Já que eu tenho tempo de A até B, eu tenho o tempo de B até C, então, para eu achar a velocidade média da carreta em toda a viagem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a velocidade média total, que seria de A até C, igual à distância total que ele percorre, que é a distância de A até C, isso dividido pelo tempo total, né? Que é o tempo entre as partes ali, que é o tempo de A até C. Eu sei a velocidade média? Não sei, é isso que eu quero achar, correto? Eu sei a distância total? Pô, a distância total de A até C é 840. Eu sei o meu tempo? Pensa comigo. Eu sei que no primeiro trajeto eu gastei 8 horas e no segundo eu gastei 5 horas, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou somar o tempo que eu percorri de A até B e o tempo que eu percorri de B até C, que seria nada mais nada menos que o nosso tempo total gasto, né? Então, vai ser 8 mais 5, né? E o que a gente vai ter ali? Eu vou ter 840 dividido para 13, né? Isso aqui é aproximadamente 65 km por hora. Então, a velocidade de A até C vale aproximadamente 65 km por hora. Só fazer a continha. Bem tranquilo, por sinal. A gente fez uma aproximação. Beleza. Então, qual foi a velocidade média da carreta em toda a viagem aproximadamente? Foi de 65 km por hora. Beleza, tranquilo. Então, o que nós fizemos? Eu achei a velocidade média de A até C, que seria o meu trajeto. Porém, eu não tinha um tempo de AB. Então, se eu quero achar a velocidade média total, o que eu faço? Eu faço a distância que eu percorri dividido pelo tempo que eu gastei. Então, já que eu estou separando por parte, eu vou ter que somar as duas distâncias e vou ter que somar os dois tempos, tá? Sempre, esse exemplo aí é clássico de questões relacionadas à velocidade média. Beleza. Então, o primeiro já foi.
Vamos para o próximo. Tranquilo. Number 2. Vamos lá, número 2. Um professor a aplicar uma prova a seus 40 alunos. Então, ela está aplicando uma prova aos 40 alunos. Passou uma lista de presença. Então, ele foi passando uma lista de presença. A distância média entre cada dois alunos, né, cada um dos alunos, né, é de 1,2 metros. E a lista gastou cerca de 13 minutos. Então, eu tenho o tempo, né? O tempo são 13 minutos. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse 13 minutos, eu vou transformar em segundos, né? Então, o que a gente faz? Eu faço 13 vezes 60, porque 1 minuto vale 60 segundos. Então, ali vai me dar 780 segundos. Esse foi o tempo que ele gastou, a lista, né? Gastou para passar entre todos esses 40 alunos e que a distância entre cada aluno era de 1 metro, né? 2. 1 metro e 200 centímetros. Beleza, tranquilo. Tá, a velocidade média dessa lista de presença foi de aproximadamente... Beleza. Eu sei que a distância... Vamos falar que aqui seria as carteiras, né? Ou os alunos. É de 1,2 metros. 1,2 metros. E isso vai 40 vezes. Até porque são 40 alunos, né? Então vai de 2 em 2, né? Ó, eu tenho de 2 em 2, 1 metro, 2. Eu tenho de 2 em 2 a parte de distância entre dois alunos e assim por diante, né? Que necessariamente foi a distância média entre cada um dos alunos. Beleza, tranquilo. E o que acontece? Eu sei que a velocidade média é a distância que eu percorro dividido pelo tempo. Ou, se você quiser chamar, é a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. O tempo eu já tenho, que foi o tempo que ele percorreu, né? A lista percorreu, que foi 780 segundos, né? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso pegar essa parte da distância depois, ou agora, né? Nós vamos transformar em metro. Metro não, em centímetro. Porque se você olhar os alternativos, ali está o quê? Está centímetro por segundo. Então, eu preciso saber quantas vezes foi ali em metros para depois transformar em centímetros. Foi 40 vezes, né? O que você vai fazer? Você vai ficar 1,2 vezes 40. Por que 40? Porque esse 40 aqui foi 40 alunos que de 2 em 2 foram passando o quê? Foram passando a lista, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar essa distância de cada um. Tranquilo. Como que vai ficar ali? Eu vou fazer 40, que seria 40 vezes 1,2. Justamente seria a distância entre cada aluno se encontra, né? Se a gente fizer 40 vezes 1,2, vai dar 48.
Porém, é 48 metros. Eu vou ter que pegar esse metro e transformar para centímetro, né? Então, nada mais nada menos que vale 4.800 centímetros. Essa é a nossa distância. Eu vou pegar essa distância, vou botar aqui. Vou cortar esse zero com esse zero. Portanto, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser 480 dividido para 68, para 78, que vai dar para a gente 6 centímetros por segundo. Achei a velocidade média que essa lista percorreu. Tranquilo. Então, se você quisesse achar a distância, era só pegar a quantidade de alunos multiplicado pela distância que cada um se encontra. Fazendo isso, você achar a distância, né? E deu para a gente a letra C de casa. Tranquilo. E se eu tiver com cara de paisagem, provavelmente é o sono, que agora é de madrugada, né? Mas tudo bem. O que vale é ajudar as pessoas. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá, questão 3. Um automóvel desloca-se com velocidade média escalar de 80 km por hora durante os primeiros 45 minutos de uma viagem. Beleza. E com velocidade de uma viagem, 45 minutos de uma viagem de 1 hora e com velocidade escalar média de 60 km por hora, né? Beleza. Durante o tempo restante, a velocidade escalar média do automóvel nessa viagem em km por hora foi igual a... Então a gente tem o seguinte, eu vou ter um trajeto e que nesse trajeto eu vou dividir o que ele falou ali. Eu sei que no primeiro trajeto ele percorreu uma velocidade ali, vou falar que seria aqui, vou falar a velocidade, vou chamar de A, B e C, que fica mais bonito para a gente poder entender. Então a velocidade de A até B e o tempo de A até B, aqui é a velocidade de B até C. Tranquilo. Então eu sei que de A até B eu tenho uma velocidade de 80 km por hora num tempo de 45 minutos. Porém, o que acontece? Sempre quando eu tiver a velocidade em quilômetro por hora, eu vou ter que transformar o meu tempo em hora. Então, para eu pegar o tempo em minuto e transformar para hora, você vai dividir isso por 60. Então, eu vou ter 45 dividido por 60. Porque eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Beleza. Então, fazendo essas contas e simplificando, vai dar 3/4 da hora. Tá? Então, esse foi o tempo que ele gastou de A até B, que foi 3/4 da hora. Tranquilo. Beleza. Samir, eu consigo achar a distância de A até B? Consegue. Se eu fizer a velocidade média de A indo a B, eu vou ter a variação de espaço dividida pela variação do tempo, né? Então, eu vou ter a velocidade, que é 80, igual à distância, eu vou chamar de D agora, justamente a distância de A até B, aquilo que eu quero achar, dividido pelo tempo. O tempo é 3/4, né? Eu posso pegar esse 3/4 e jogar para lá. Então, a distância de A até B vale 80 vezes 3/4. Então, a distância de A até B, simplificando 80 por 4, aqui dá 20, vai me dar
uma distância de 60 quilômetros, né? Então, a distância de A até B é de 60 quilômetros. Tranquilo. Beleza, vou botar até aqui, 60 km. Pensa comigo, o que ele falou ali depois? Ó, durante os primeiros 45 minutos de uma viagem de 1 hora, né? Então, já que eu sei que a viagem foi, né, 1 hora, o tempo foi de 1 hora, se de A até B eu percorri 1/4, de B até C eu vou percorrer quanto? Eu vou percorrer, se eu percorrer de A até B em 3/4, de B até C eu vou percorrer em 1/4. 1/4 da hora. Porque justamente, se a gente somar aquilo ali, vai dar 1 hora. Beleza. Então, esse foi o tempo de B até C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a distância de B até C, né? Vamos lá. Eu sei que a velocidade média de B até C vai ser a distância de B até C dividido pela variação do tempo, que é o tempo de B até C. Beleza. Qual foi a velocidade média que ele percorreu de B até C? Foi de 60. Qual foi a distância? Opa, eu não sei. Dividido por quem? Dividido pelo tempo, que é 1/4. Beleza. Então, a distância de B até C vai ser 60. Eu vou passar esse cara para cá multiplicando, vezes 1/4. Então, a distância de B até C vale 15 km. Então, essa foi a minha distância de B até C. Foi de 15 km. Então, vou botar 15 km. Então, achei a distância de A até B e de B até C. Tranquilo. Mas qual foi a pergunta? A velocidade escalar média do automóvel nessa viagem. Então, ele quer saber a velocidade média total, né? A velocidade de A até C. Então, se eu já tenho a distância de A até B, de B até C, eu acho a distância total, que é 75, né? E eu sei a hora total que durou essa viagem. Lembra que ele falou que era 1 hora? Então, eu consigo achar a velocidade média total, que eu chamo assim, de A até C. É só jogar na fórmula e achar essa tal velocidade, né? Lembrando que a gente está usando o quilômetro por hora, tá? Beleza. Então, a velocidade média de A até C vai ser a distância total, vou chamar de dt, que é a distância total, dividido pelo tempo total. Tá? Vou chamar de TO ali para falar que é tempo total. Beleza. Qual a distância que eu percorri? 75. Qual foi o tempo que eu gastei? 1 hora. Então, a velocidade média de A até C vale 75 km por hora. Tranquilo. Então, essa foi a nossa velocidade escalar média do automóvel, né? Essa velocidade aí. Então, dá para a gente letra B de bola, né? Beleza. Então, era isso. Você estudava passo por passo o que ia acontecendo e quando você acha a velocidade média total, você vai somar o espaço, vai somar todos os espaços que eu percorri, dividido pela soma de todos os tempos que eu percorri em um determinado trajeto. Lembrando que quando a gente trabalha com velocidade média, a velocidade média ela é uma velocidade constante, tá? A gente não estamos estudando movimento uniformemente variado, estamos estudando necessariamente movimento uniforme, né? Que a gente vai ter uma velocidade constante, né? Então a gente vai para a penúltima questão da lista. Tranquilo. Vamos lá, questão 4. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com a velocidade escalar de 12
km por hora. O tempo do percurso é questão bem tranquila, né? Questão de jogar em forma. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média, é isso que eu quero achar, vai ser... Eu quero achar o tempo, né? Então, eu vou ter aqui 12 igual a 4 dividido para ΔT, né? E o que vai acontecer ali? Eu vou multiplicar e descer dividindo. Então, ΔT é igual a 4, simplificando ali com 12, ali, dividido para 12. Eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. E isso vai me dar 1/3. 1/3 equivale a 0,33. Já que a gente está trabalhando em quilômetro, vai ser 0,33 km por hora. Quilômetro por hora não, por hora. Né? Que a gente está trabalhando com a parte da hora. E o que acontece? Quando a gente acha isso, eu tenho que saber o seguinte, que essa hora está dada em hora. Porém, se eu olhar as alternativas, está tudo em minuto. E o que você tem que fazer? Já que eu quero transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. Então, vai ser 0,3 vezes 60, que vai dar mais ou menos 19,8 minutos. Ou 20 minutos aproximados, tá? Isso aqui está aproximado. Letra C de casa. Beleza. Questão tranquila, né? Questão para botar em fórmula e você desenvolver o raciocínio mediante a tal fórmula. Beleza. Agora vamos fazer a última, que é a questão 5. Então vamos lá para a questão 5, né? Um trem se move com velocidade constante de 144 km por hora e atravessa uma ponte de 90 metros de comprimento com 4,5 segundos. Qual é o comprimento do trem? Então eu peguei uma imagem ilustrativa para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu sei que eu tenho um trem com a velocidade média de 144 km por hora e eu tenho um comprimento de uma ponte, né? Esse comprimento da ponte a gente tem também que vale 90 metros. Esse é o comprimento da ponte. Beleza. Primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a velocidade está dada em km por hora e as outras unidades estão em metro e segundo. Então, eu vou ter que pegar essa velocidade e vou ter que transformar essa velocidade em metro por segundo, né? Senão não fica legal. Então, 144 km por hora transformando para metros por segundo, eu vou dividir isso por 3,6. Então, a gente vai ter aqui mais ou menos 40 metros por segundo. Tem certos valores que você vai ter que saber de cabeça, tá? Mas eu já sei que a velocidade do trem, que eu vou chamar assim agora, vai ser de 40 metros por segundo. Beleza. Mas você concorda comigo que ele quer saber o comprimento do trem. Eu sei o comprimento do trem? Não sei. Então eu vou chamar de x, né? Porque se eu chamo de x, tudo que eu chamo de x, uma hora eu acho na matemática, né? Então a gente vai ter o seguinte, você concorda comigo que o espaço inicial e o espaço final vai ser x mais 90, porque eu pego o comprimento do trem com o comprimento da ponte. Então eu tenho o seguinte, que a velocidade média vai ser a distância dividido pelo tempo. Porém, eu sei que isso aqui tudo vale x mais 90. Então, a distância vale x mais 90, porque é a distância total dividido por 4,5
igual à velocidade de 40. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4,5 e vou passar para o outro lado, multiplicando, né? Então vai ficar como? Vai ficar x mais 90 é igual a 40 vezes 4,5. Beleza. Então eu vou ter o seguinte, 40 vezes 4,5 vai dar para a gente 180. Então x mais 90 é igual a 180. Então x vai ser 180 menos 90, 90. Achei o comprimento do trem. Letra C. Tá? Então a gente usou da seguinte ideia. Se eu tenho a distância, para eu achar o comprimento, eu faço a distância, o comprimento do ônibus, que eu chamei, comprimento do trem, né, que eu chamei de x, mais o comprimento da ponte. Então, se eu pego esses dois comprimentos, eu somo e eu tenho x mais 9, que vai nos dar a distância. E o tempo é dado em segundo. Sempre preste atenção nas unidades, tá? Se está em quilômetro por hora, se está em metro por segundo. De quilômetro por hora por metro por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte mais inicial da matéria, essa parte de algumas questões que relacionam a parte de velocidade média. Então, é isso. Nós ficamos por aqui com essas 5 questões. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, dá seu feedback, tá? Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado e espero que também ajude muitas pessoas, tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Abraço.